Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos dar início à segunda parte da nossa mensagem que foi ministrada no domingo retrasado, onde nós começamos a trabalhar o Salmo de número 1. Hoje nós vamos aqui transmitir para vocês um resumo do que nós tratamos no domingo passado agora, que é a segunda parte do Salmo de número 1. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 1 para que a gente pudesse ler os 6 primeiros versículos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Esse é o bem-aventurado, esse é o feliz, essa é a pessoa feliz. Agora nós vamos ver aqui no versículo 4, 5 e 6, nesses versículos, qual é a situação das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Nós chamamos essas pessoas de ímpios, que são os incrédulos, os que não creem, são os céticos. E o versículo de número 4 nos informa, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E a nossa proposta precisamos entender o segredo da felicidade. Enquanto a primeira parte do Salmo descreve para nós uma pessoa temente a Deus, a segunda metade do Salmo concentra-se nos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Mas os ímpios também são aqueles que são dignos da misericórdia de Deus, porque eles precisam ter vida. Nós precisamos orar por eles também. Nós precisamos ser bênçãos na vida desse povo. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para a transmissão da palavra a esse povo. É por isso que nós estamos no mundo. Mas vamos ver o posicionamento do Salmo em relação aos ímpios. Quem são eles? Como eles estão? O versículo 4 nos informa. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Em relação à árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, está sempre viçosa, e tudo que ele faz prospera, os ímpios sequer têm raízes, estão mortos, sem raízes, são como palha levados pelo vento, são espalhados, são destinados ao fogo. Esse é o destino da palha. Não somente serve para ser queimada, pois palha não tem valor algum. João Batista usou essas figuras para descrever os ímpios, para descrever aqueles bem-aventurados, as pessoas que se voltavam para o Senhor em arrependimento. Mas João Batista usou também essas figuras de linguagem. João Batista foi quem precedeu o ministério de Jesus Cristo na terra, o último profeta, no Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 12. E ele usou muito essas figuras de linguagem, ave, árvores, frutos, palha, principalmente para advertir os pecadores, chamá-los ao arrependimento. A mensagem de impacto que o João Batista usou foi a mesma mensagem utilizada por Jesus. Arrependam-se. Arrependam-se. E o versículo 5 nos informa, por isso os ímpios não resistirão do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O fim para os ímpios é trágico. Eles não vão resistir ao julgamento. Os ímpios, eles
não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. No dia do julgamento, o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, vai separar o joio do trigo. No dia do julgamento, o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, vai separar as ovelhas dos bodes. No dia do julgamento, o grande dia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, vai separar os grãos da palha. Uma coisa é saber que somos pecadores, que estamos em constante luta contra o pecado. E sempre nos voltamos para Deus em arrependimento. Mas, porém, existem pessoas que se acostumaram tanto ao pecado que sequer desejam mudança. Estes até frequentam a igreja, mas, porém, tão somente ouvem e não colocam em prática, não praticam, não desejam mudança. E o texto diz que eles não vão resistir ficar na comunidade dos justos. Por que comunidade dos justos? Porque ali estão homens e mulheres que são pecadores, sim, mas que estão em constante luta contra o pecado. Por que justos? Porque creem no Senhor Jesus Cristo. E crendo no Senhor Jesus Cristo, são justificados diante de Deus. Já os ímpios, eles não conseguem permanecer na igreja. Eles não vão ficar na igreja. Porque a igreja séria que prega a palavra de Deus vai impactar suas vidas. E é assim a nossa postura na igreja. Ou nós mudamos e ficamos, ou nós caímos fora. Há pessoas que vão até na igreja, elas são impactadas pela palavra. E elas dizem a si mesmas: eu preciso mudar. Essas pessoas vão lutar contra o pecado. Já tem pessoas que vão dizer assim, quando ouvem a palavra de Deus que vai impactar suas vidas: eu preciso mudar, mas é de igreja, porque essa igreja não tem uma palavra que me agrade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo afirmou em Mateus capítulo 7, versículo 21, nas palavras do próprio Jesus: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Aqui se manifesta a graça de Deus, aqui se manifesta a justiça de Deus, aqui se manifesta o amor de Deus. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça, pois Deus é justo. Deus é amor, Deus é justiça. Entenda, na expressão do seu grande amor, graça e misericórdia a quem a sua vontade soberana assim desejar. Na expressão da sua justiça, juízo a quem a sua justa vontade soberana assim desejar. Portanto, no dia do julgamento, provavelmente vai ser muito doloroso ouvir as palavras de Jesus Cristo, o justo juiz. Mateus capítulo 7, versículo 23. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o Salmo encerra no versículo 6, informando: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Perceberam como o Salmo começa com a ideia de uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Mas, porém, encerra com o conceito de ser destruído. E é por isso que o Senhor nos deixou aqui um conselho. O Senhor, nosso Deus e Pai, no início da nossa caminhada com Ele. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Deus coloca diante de nós vida e morte. Eu estou falando de morte espiritual, separação de Deus. E no capítulo 30, no versículo 11, o que o Senhor nos informa é que hoje, o que eu estou ordenando a vocês, palavras do Senhor nosso Deus e Pai, de Yahvé, o Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. O que hoje eu lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Deus está falando aqui de obediência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus está falando de vida ou morte. Deuteronômio 30, versículo 16, opção A, vida.
Amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17, opção B, morte, se forem desobedientes. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, palavras do Senhor. Invoco hoje os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Isso é muito forte. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus é tão bom, tão misericordioso, que ainda fala para nós escolher a vida. Dá o melhor conselho. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. Para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. Eu gostaria de concluir com você estas mensagens tentando relembrar o que nós vimos nestes 2 domingos. Primeiro, que a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser a nossa regra de fé e de prática, de credo e conduta, vida prática. Portanto, para ser feliz, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, porque ímpios não têm conselhos. O que um ímpio pode me dar de conselho? Nós não devemos imitar a conduta dos pecadores, porque os pecadores, eles estão tão inseridos no pecado que eles acham que essa vida é normal. E nós não devemos nos assentar na roda dos zombadores, daqueles que estão ali só para zombar, escarnecer, falar mal, principalmente de Deus. Nós devemos sim ser dirigidos pela palavra de Deus. Essa é uma orientação para que sejamos felizes. Para ser feliz também, nós devemos ter satisfação na lei do Senhor, nas palavras do Senhor, prazer, alegria. E nessa lei meditar dia e noite. Devemos ter prazer na palavra de Deus. Para ser feliz, nós também devemos escolher o lugar onde nós vamos nos fixar. Quem é o nosso alicerce? Em quem vamos depositar a nossa confiança? Isso é fundamental. Devemos ser uma bênção na presença de Deus. E sendo uma bênção na presença de Deus, precisamos ser bênçãos, instrumentos de Deus para as pessoas que precisam de Deus em suas vidas. Esse é o caso dos ímpios. E eu disse na semana passada, eu volto a repetir, a nossa felicidade está em crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, crer na sua palavra. Portanto, com quem andamos e como andamos faz toda a diferença. Em Jesus Cristo nós somos pessoas felizes. A felicidade não é um lugar onde se chega, como assim promete os livros de autoajuda. A felicidade não é um destino onde se chega, como assim promete os livros de autoajuda. Mas a felicidade está com quem se anda, como se anda. Eu não tenho nada contra os livros de autoajuda, tem coisa boa contida ali. Mas os livros de autoajuda apenas informam. Já o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, transforma. Enquanto os livros de autoajuda informam, o Evangelho transforma. Você pode ser feliz, é uma questão de opção, pois o segredo da felicidade, se algum dia te perguntarem, consiste em uma vida consagrada, uma vida entregue, uma vida totalmente dependente a Deus. Dependente de Deus. Felicidade, ela não está condicionada às circunstâncias, não. Se fosse assim, um dia eu estaria feliz, outro dia não. A felicidade, ela é perene, ela é uma pessoa, ela se chama Jesus. Isto é ser feliz. Gostaria de encorajar você, orando já por você neste momento, a perseverar, a que você resista, a que você continue firme nas palavras do Senhor, para que você seja fortalecido, para que você seja fortalecida. Em nome de Jesus eu oro por você, eu oro pela sua vida, eu oro pelo momento que você está passando, pelas lutas, pelas crises, pela enfermidade, pelas tribulações, pelas provações. Creia em Deus. Deus tem sempre a última palavra. E Ele é por nós, Ele está ouvindo a sua oração, sabe da sua dor. Felicidade é saber a quem pertencemos. Isso é vínculo.
você puder dizer no seu íntimo: eu sou de Jesus, isso faz uma mudança tremenda. A felicidade é saber com quem a gente anda. Eu ando com Deus, Deus é por nós. A felicidade é saber a quem nós servimos. Servimos ao Senhor, o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Felicidade é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor derrame a sua graça, a sua bendita graça e a sua paz sobre a sua vida. Não somente hoje, mas sempre. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém? Se cuida. Deus te abençoe.